O chamado bíblico para fazer discipulado é para todas as gerações. Mas na medida em que o nosso contexto urbano é dinâmico e nosso contexto também vai mudando, nós precisamos ir mudando nossos paradigmas. Porém, os fundamentos do discipulado, os princípios do discipulado continuam os mesmos. Edmund Chan, em seu livro Um Tipo Certo, ele nos traz essa perspectiva de algumas mudanças de paradigmas que precisamos fazer em relação ao discipulado, pensando no nosso contexto atual, sem perder os fundamentos e os princípios que o discipulado deve manter. Então, Um Tipo Certo, vamos caminhar hoje a partir do capítulo 14 e 15 desse livro. Sete mudanças de paradigmas. E a primeira mudança, Edmund Chan fala da mudança da exortação à direção espiritual. Ele nos chama a atenção que muito das nossas pregações, muitos sermões, eles estão voltados para dizer para as pessoas o que elas devem fazer, mas sem caminhar com elas, em alguma medida, ajudando elas a viver aquilo que queremos e estamos pregando. Então as pessoas sabem o que fazer, mas não conseguem aplicar em sua vida. Elas não conseguem fazer com que seja feito. Então, a direção espiritual ajuda as pessoas a mostrar o caminho de como aplicar em sua vida. Não só exortando que precisam mudar de vida ou fazer alinhamentos em sua vida para estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas caminhar com as pessoas, ajudando elas a achar esse caminho de aplicar a palavra de Deus em sua vida. Direção espiritual. E Edmund Chan continua dizendo que a segunda mudança de paradigma é o discipulado em um nível para um discipulado em vários níveis. E ele traz o exemplo, discipulado de uma mãe de filhos pequenos, e o nosso contexto temos muito isso em nossas igrejas. Jovens casais que são pais, mães de filhos pequenos, que muitos têm ainda um trabalho fora de casa, que precisam dar conta de sua profissão, tem a maternidade, a casa, o ministério na igreja. Uau, o quanto essas mães têm uma dinâmica de vida e necessidades em sua vida pelo estágio de vida que estão talvez diferenciado de uma outra pessoa que está num estágio já de meia idade, com filhos adolescentes ou numa outra dinâmica de trabalho, já com uma carreira estabelecida e outros sonhos. Então ele fala de diferentes níveis de discipulado e focando então naquilo que é a realidade da pessoa e a necessidade das pessoas. E para isso ele fala que são importantes as células, porque aproximam as pessoas e as pessoas podem descobrir a necessidade uma da outra. Então um grupo de células, diz Edmund Chan, não é o único meio do discipulado com base na igreja. Todavia é uma parte excelente do programa de discipulado de vários níveis na igreja local, porque pode aproximar as pessoas conforme suas realidades e necessidades, estágios de vida. Então ele diz, já me perguntaram, uma igreja em células pode ser uma igreja discipuladora? É claro, na verdade as duas não são mutuamente exclusivas. Dizer somos uma igreja em células e não uma igreja discipuladora é perder o objetivo totalmente. As células formam a estrutura central e o discipulado é a missão central. E as células realmente facilitam o discipulado de vários níveis na igreja local. Então, células, pequenos grupos contribuem para o discipulado fluir nesses diferentes níveis ou estágios que as pessoas estão, porque elas se aproximam por causa das suas necessidades ou estágios de vida comum. E a terceira mudança de paradigma que Edmund Chan traz no seu livro Um Tipo Certo é o discipulado direcionado ao programa, mudando para o discipulado direcionado à pessoa. Muitas vezes a preocupação dos líderes da igreja, diz Edmund Chan, ao analisar o discipulado é o que deve ser abordado. Qual é o material, qual é o conteúdo, não é assim mesmo a pergunta?
O discipulado eficaz para nosso contexto, ele começa com a pergunta: quem é você? Em vez de o que deve ser abordado, é mais direcionado para a pessoa do que para o programa. O discipulado deve ter um programa genérico para todos, mas deve ter um programa personalizado, focado naquilo que é o foco, a necessidade, o estágio que a pessoa está vivendo. Então, como é importante pensar, vou trabalhar discipulado em minha igreja, com quem eu estou caminhando, quem são essas pessoas, o que são suas necessidades. Então, em vez de pensar programa, currículo, primeiro pensar quem são as pessoas que eu estou caminhando em discipulado. E a quarta mudança de paradigma, Edmund Chan diz que é o discipulado em sala de aula no lugar do discipulado do mundo real. O discípulo contemporâneo, nesse tempo, ele tende a compartimentar sua vida. O que é ensinado em sala de aula, fica em sala de aula. O que é o ensino cognitivo, fica como ensino cognitivo e não desce para a vida ou não desce para as outras áreas da vida. É só para aquele momento ali, seja na igreja, seja no grupo de estudo, seja na célula. Ao menos que haja uma tentativa deliberada, intencional, de ajudar os discípulos a integrar aquilo que eles estão vivendo, aprendendo, com aquilo que eles estão vivendo no mundo real, no seu contexto. Então, as lições, elas precisam, o conteúdo que é trabalhado em discipulado, diz Edmund Chan, eles precisam ser integrados com todas as áreas da vida da pessoa. E isso vai fazer com que o discípulo, diz Edmund Chan, possa ser um discípulo eficaz na escola, no lar, onde ele estiver. Porque ele está aqui vindo ao discipulado como um ser integral, com todas as áreas da sua vida. E onde ele está, seja na escola, seja no lar, seja no trabalho, ele está como uma pessoa integral. Então, todas as áreas de sua vida precisam comunicar mudança, transformação. Então, é preciso essa intencionalidade para perceber o discípulo de forma integral e ajudá-lo a comunicar no dia a dia de sua vida as transformações e ser um discípulo de Jesus. A quinta mudança de paradigma que Edmund Chan traz é da conformidade superficial à mudança de valor. Para muitos, o conceito de discipulado, ele era um currículo que precisava ser passado, e tem muito isso ainda hoje. Terminou um currículo, novo convertido, novo irmão, terminou o discipulado. Então, não necessariamente significa que, concluído aquele currículo, a pessoa tenha mudado valores em sua vida. Valores são os critérios nos quais eu vou me basear para fazer minhas decisões. Terminado o currículo, ela volta para a vida dela, terminou o discipulado, aí você olha, onde é que está a transformação? Algumas mudanças poucas ocorreram, mas, terminado o discipulado, ela não tem base de valor para as decisões do dia a dia da vida dela. Então, o objetivo do discipulado é aplicar princípios que mudam a vida, que têm o objetivo de mudança de valor na vida da pessoa. Se esses valores não forem mudados, nada será mudado. Então, trabalhar um currículo por um tempo com um novo convertido não necessariamente significa que ele mudou valores e que ele, depois de terminado esse currículo, vai continuar um processo de crescimento intencional.